nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não me venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. O Evangelho desse domingo nos traz um ensinamento profundo sobre a vida de oração. Jesus conta uma parábola aos seus discípulos para mostrar-lhe a necessidade de estar rezando sempre, de não desanimar na oração, de permanecer firme e nunca desistir. Nós vemos que a oração, quando nós contemplamos aquilo que é o ensinamento de Cristo, percebemos que a oração é uma união de vontades, um diálogo, onde nós unimos a nossa vontade à vontade de Deus. Esse é o ensinamento que Jesus Cristo dá através da sua própria vida, porque quando Jesus Cristo ele vai rezar, está rezando ao Pai, nós vemos que sempre diante dessa oração, Jesus toma decisões importantes depois. Veja que a oração de Cristo é sempre uma oração de unidade, de unir a sua vontade à vontade do Pai do céu. Por isso que ele mesmo diz que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Essa deve ser também a intenção da nossa oração, da nossa vida de oração diária. E quanto mais nós vamos adentrando nesse entendimento do que é uma verdadeira vida de oração, mais nós vamos também sendo capazes de permanecer sempre vigilantes nessa oração que acontece não só no momento onde nós paramos para elevar o nosso louvor a Deus, mas em todos os momentos da nossa vida. Porque sempre quando nós fazemos a vontade de Deus em todas as circunstâncias, isso é uma verdadeira oração. Isso é uma experiência de unir a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso que nós vemos Jesus Cristo nesse Evangelho exortando os seus discípulos sobre essa necessidade de perseverar na oração. Porque é nessa perseverança da oração que nós vamos conformando a nossa vontade à vontade de Deus. Assim, ele vai dizer uma parábola manifestando e chamando a atenção sobre uma viúva que vai a um juiz injusto e de tanto insistir com aquele juiz injusto para que pudesse fazer justiça contra o seu adversário, esse juiz injusto, ele atende o pedido dessa viúva. E Jesus vai dizer: se esse juiz injusto, ele atende o pedido dessa viúva, que dirá Deus do céu, que é justo e realmente atende aqueles que suplicam a sua misericórdia, que suplicam aquilo que é necessário para a sua vida. Assim, nós contemplamos, diante desse Sagrado Evangelho, como que Jesus Cristo nos chama a ter essa capacidade de dedicar tempo na vida de oração. E podemos elencar 3 formas de oração importantes. A primeira é a intercessão, que se manifesta na primeira leitura da liturgia de hoje, como Moisés que intercede por Josué naquela batalha. A segunda é a meditação da palavra,
como na segunda leitura desse domingo também São Paulo nos exorta, dizendo que a Sagrada Escritura é inspirada, serve para ensinar, para exortar, para corrigir. E a terceira forma é a súplica. A súplica que nós precisamos elevar sempre a Deus. Mas nós precisamos entender que a súplica, que é um pedido, nós precisamos, como a oração é uma conformação da nossa vontade à vontade de Deus, nós precisamos aprender a pedir. E esse aprender a pedir significa não pedir o que nós queremos, mas pedir unicamente o que nós precisamos, aquilo que Deus realmente quer nos dar. Por isso que essas três formas de oração precisam ser bem presentes na nossa vida. A intercessão para com os nossos irmãos, para com aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós vemos o irmão passando dificuldade, precisamos, no silêncio do nosso coração, pedir intercessão por eles. Quando nós estamos num ônibus, indo para o trabalho, para o estudo, precisamos ali elevar a nossa oração rezando por aquelas pessoas. Isso é uma obra de caridade, uma obra de misericórdia. Isso é conformar a nossa vontade à vontade de Deus, porque o grande desejo de Deus é a salvação do homem, do ser humano. E quando nós buscamos essa salvação dos seres humanos, daqueles que estão ao nosso redor, nós estamos conformando a nossa vontade à vontade de Deus. Depois, a meditação da palavra. A meditação da palavra é necessário que a gente dedique um mínimo de tempo por dia de ler um pedaço da Sagrada Escritura para ir contemplando e aprendendo, porque essa palavra que é viva, ela exorta a nossa consciência, fortalece o nosso coração e nos coloca cada vez mais a caminho para fazer a vontade de Deus, porque a palavra nos ensina qual que é a verdadeira vontade de Deus. E depois a súplica que precisa ser feita sempre no Espírito Santo, porque é Deus que sabe qual é a nossa verdadeira necessidade e nós precisamos realmente aprender a pedir não o que queremos, mas sempre aquilo que nós precisamos para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. E por fim, no Sagrado Evangelho, Jesus ele vai dizer: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Aqui nós vemos uma pergunta que Jesus Cristo faz, que é muito importante para cada um de nós. Porque o que significa essa pergunta? Significa que se nós permanecermos fiéis, perseverantes na vida de oração, esse é o verdadeiro sinal de fé. Porque o sinal da fé é isso, é essa prática da perseverança, onde muitas vezes nós não vemos, não sentimos, mas por convicção, por confiança e esperança em Deus, nós permanecemos naquele caminho. E aí sim, no momento certo, Deus, que não tarda, sempre nos dará aquilo que é necessário para a nossa vida. Mas precisamos entender que sempre antes de receber algo, Deus, ele nos prepara para receber esse algo. Sempre antes de receber uma grande graça na nossa vida, Deus ele vai sempre nos preparar para receber essa graça na nossa vida. Por isso que nós não podemos desanimar na oração. Precisamos permanecer firmes, fiéis e, é claro, rezando sem cessar, sem nunca desistir daquilo que é a obra de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.